Vamos começar falando um pouco, então, da divulgação do boletim, o De Olho na Maré. Essa iniciativa que já tem uma década e que há uma década vem produzindo dados sobre crime e violência no território e cruzando com outros indicadores, como interrupção de aulas, de outros serviços públicos. E, enfim, eu acho que é muito importante a gente chamar a atenção para o quão valioso é um produto e esse tipo de tecnologia social vindo do território. São dados que, se a gente dependesse do Estado produzir, nós não teríamos. Então, dar visibilidade para esses fenômenos é fundamental. Então, queria chamar o Luiz para começar falando um pouco sobre o boletim, sobre a metodologia, Luiz, e sobre esse trabalho incrível que vocês vêm produzindo há uma década. Queria dizer que, me chamo Luiz, coordenador desse projeto tão importante que era o De Olho na Maré, que está completando 10 anos nesse momento. Esse trabalho ele surge em 2016, oficialmente, a partir de uma demanda que é uma demanda territorial de muitas violências e violações de direitos, muitas operações policiais violentas, e a Maré já vinha de um ano de ocupação territorial do Exército, e uma ocupação que custava mais de R$1 milhão por dia e que não trouxe resultados práticos. Os moradores não se sentiram mais seguros. Houve aumento de violações e, enfim, relatos de truculência, etc. Então, sentiu-se a necessidade de criar um eixo voltado para a atuação na segurança pública, embora essa atuação ela já ocorresse desde 2009, com profissionais da Rede da Maré. Mas entendeu-se que era necessário ter um eixo de trabalho voltado para isso, com assistentes sociais, advogados, pesquisadores, enfim, psicólogos. Então, esse trabalho surge oficialmente em 2016, junto dele o De Olho na Maré, que é um projeto que é voltado para a produção de conhecimento. Então, a Redes ela trabalha através da produção de conhecimento, da mobilização comunitária, da incidência política, de ações concretas também. Então, o De Olho na Maré ele perpassa um pouco tudo isso, mas ele é principalmente um projeto de produção de conhecimento, de sistematização de dados. E a necessidade desses dados é de que o Estado também não produzia isso, ou pelo menos não produzia com qualidade. Então, foi um tema que a gente trouxe aqui ontem, sobre se deixar para o Estado fazer, ele não vai fazer bem, não vai fazer direito, e vai botar ali o que interessa para ele. Vai esconder as violações de direito, vai esconder vários crimes que o próprio Estado comete. Então, a necessidade da sociedade civil fazer esse trabalho. E, a partir disso, surge o DOM, que é esse projeto De Olho na Maré. Foi um projeto que começa, isso são as histórias que são passadas para nós como uma folha de caderno, no final de um caderno, com algumas anotações sobre mortes, feridos em operações policiais, e a partir do que é observado no campo, do que é observado in loco, percebe-se que existem padrões de violações. Então, através desses padrões, percebeu-se a necessidade de alimentar um banco de dados, algo um pouco mais desenvolvido, mais complexo, que apresentasse o que é recorrente nas operações, de que, na verdade, o que existe não são casos isolados, e sim repetições. Então, esse trabalho surge através dessas percepções e ele vai avançando no tempo. E, com isso, também, o próprio De Olho na Maré ele vai se desenvolvendo, ele vai também abrindo o seu leque de atuação. Então, além da produção de dados, ele também se torna um projeto que faz campanhas de mobilização comunitária junto aos moradores para falar sobre o direito à segurança pública, para trocar ideias sobre o direito à segurança pública. É um projeto que realiza, que organiza congresso, que organiza formação continuada nas escolas, nos projetos da Rede da Maré. Então, ele vai ganhando corpo e vai ganhando formas de atuação diferentes, mas que, de alguma forma, se ligam e se dialogam com o que é o princípio básico do projeto. Ele vai também desenvolvendo sua própria metodologia. Essa metodologia que vai sendo desenvolvida também, de alguma forma, vai inspirando e também vai sendo construída junto com outros parceiros, que vão chegando junto ao longo do tempo. Mas, como foi trazido ontem aqui, De Olho na Maré ele acaba sendo uma inspiração para muitas outras ações, para muitos outros projetos que foram surgindo com o tempo. O próprio Geni, como a Carolina trouxe ontem. Então, esse trabalho ele vai ganhando corpo ao longo do tempo, ao longo desses 10 anos, e isso muito a partir da observação do campo, da atuação em loco, e como ela é essencial para que a gente pudesse fazer esse projeto ir se desenvolvendo. Em relação à metodologia,
Uma metodologia que ela tem 7 etapas. Inclusive, essa semana saíram alguns dados do De Olho na Maré na imprensa, na Globo, em alguns sites, enfim, alguns jornais online, algumas plataformas. E quando a Secretaria de Segurança ou as polícias foram perguntadas sobre os dados, sobre, enfim, a narrativa que está sendo colocada, a resposta é: nós não vamos responder, pois não sabemos a metodologia. Sendo que a metodologia ela é explicada em todas as edições do boletim. Ela está no site da Redes, ela está no site do De Olho na Maré. Eu não sei se não é interessante para eles olhar a metodologia, ou se eles sabem a metodologia, mas não quer falar, não quer comentar. Mas, de qualquer forma, vamos falar sobre a metodologia. É uma metodologia que tem 7 etapas e que não vou falar uma por uma minuciosamente, até pela questão do tempo, mas ela tem 3 eixos fundamentais, que é a participação dos moradores, a participação ativa dos moradores, seja esses moradores reportando diretamente à Rede da Maré casos de violação, casos de tensionamentos durante operações policiais, casos urgentes, as pessoas vão até o plantão, existe uma equipe que fica de plantão nas operações policiais. Então, os moradores vão até a Rede da Maré, vão ser acolhidos, vão receber um atendimento e, através disso, os dados chegam até nós. Um outro meio, as redes sociais, que são um canal importante hoje em dia de denúncia, enfim, de atuação política das pessoas. E, através desses canais, a gente consegue também coletar dados, muitas vezes anônimos, porque as pessoas não querem revelar a identidade, porque também é uma questão muito sensível. Mas é possível também coletar dados e dados relevantes através da participação nas redes sociais. Uma outra forma é a atuação em loco, como falei. E essa atuação em loco ela faz desse projeto um projeto, digamos assim, único, porque é a atuação direta, em loco, no campo, durante as operações policiais, obviamente, respeitando a questão da segurança, respeitando toda a dinâmica que está acontecendo no território, não colocando os profissionais, os técnicos, os pesquisadores em risco, mas essa atuação em campo, no território, a observação, o olhar do pesquisador, ele é essencial, ele é fundamental para entender como ocorre essa dinâmica das operações, essa atuação da polícia, observar padrões novamente, né? Trago essa questão de observar os padrões, para entender que isso, não se tratam de casos isolados e sim de repetições. Então, a atuação em loco ela é fundamental durante as operações e pós-operações, porque também tem uma equipe que vai para o campo, que conversa diretamente com as pessoas, conversa diretamente com os moradores, e através disso é possível a gente ter a segurança de que esses dados são verídicos, de que não foram fake news, de que não foram, enfim, não foram coisas jogadas ali. Então, existe toda uma etapa de verificação. E também a atuação na imprensa, a atuação junto às secretarias e órgãos governamentais, os órgãos oficiais. Então, de alguma forma, também passa por eles essa atuação e esses dados. Sobre esses dados principais, que são 231 operações policiais, isso desde 2016, e 160 mortes, isso desde 2016. Então, ontem foi falado que nós vivenciamos dezenas de operações, na verdade são centenas de operações, desde 2016. Aqui, ano a ano, 2024 foi o ano com mais operações, 42, em 2025 foram 16, porém, o número a questão da proporcionalidade da letalidade, ela se manteve alta, porque em 2024 foram 20 mortes, mas em 2025 foram 12 para 16 operações, ou seja, quase uma morte por operação. Então, isso, existe esse padrão, embora tenha diminuído o número de operações, esse padrão de violação, de letalidade, ele continua, ele se mantém alto. Em compensação, não existe perícia, não há uma frequência, um registro frequente de perícias. Somente 16 perícias foram realizadas em 10 anos, para 160 mortes, ou seja, apenas 10%. Então, é um dado muito alarmante, e não existe um interesse também de investigar, do Estado também solucionar esses casos, uma vez que, muitas vezes, é o próprio Estado que comete o crime. Então, seria a polícia investigando a polícia também. Existem essas observações de padrões e de continuidades nessas atuações policiais, e esse é um dos motes do nosso trabalho, observar e prestar atenção nesses padrões e como a polícia vem atuando, esse monitoramento nos últimos 10 anos. O Luiz trouxe
o episódio em que o nosso trabalho foi publicado na RJTV e a Secretaria de Segurança Pública do Rio não validou, né, a nossa metodologia. E eu acho que isso foi trazido um pouco ontem na mesa também de abertura, né? O Estado ele não vai construir provas contra si mesmo. Então, quando existe esse tipo de iniciativa da sociedade civil de produção de dados que contesta essa narrativa que é construída, né, sobre segurança pública, é normal, né, que acabe não sendo reconhecida pelos órgãos oficiais, mas a gente, mais uma vez, todo ano publica a nossa metodologia de forma transparente, todos esses dados são sistematizados e publicados e estão aí disponíveis para a gente usar para qualquer finalidade que seja para os direitos humanos, a promoção dos direitos humanos, né? Passar por todas as categorias que a gente trabalha no DOM, porque são muitas, mas as principais delas, né, são as operações policiais. E o que é uma operação policial? Validando também o que o morador reconhece e quais são os protocolos que configuram uma operação policial. Ano passado, nós tivemos 16 operações, dentre elas operação emergencial e operação policial planejada. Então, é isso, foram 16 operações, e essas operações são diferentes de ações policiais pontuais. Então, por exemplo, uma carga roubada na linha amarela, que é recuperada pontualmente pela polícia, não se configura necessariamente uma operação policial. A operação policial ela passa pelo crivo de outras categorias de reconhecimento de várias frentes, inclusive da do Estado. Então, foram 16 operações, 12 pessoas mortas, 11 feridas. E aí eu trago um chamamento para a gente prestar atenção no número de invasões de domicílios, que foram 41, e porque essa categoria, além de ser muito relevante para o território, ela também vem sendo monitorada de várias formas, porque a gente passou a ter, desde 2024, uma parceria com o Maré de Sabores, né, que é também da rede da Maré, e a gente fez uma pesquisa sobre estabelecimentos comerciais e empreendedores da Maré e como as operações e a violência armada no território impacta esses comerciantes. Então, a gente passou a monitorar, além das invasões de domicílio de moradores, também os estabelecimentos comerciais invadidos. Então, esse número ele vai fazer essa junção, né, dessas duas categorias. A gente teve 9 dias com suspensão de aula e 14 dias com suspensão de atendimento de unidades de saúde. Ano passado, e aqui chamando a atenção que, apesar da gente estar falando dos 10 anos, eu estou aqui enfatizando os dados de 2025, ano passado a gente teve uma configuração nas operações que foi de operação que começa no meio do dia de maneira inesperada, onde os órgãos, escolas, postos de saúde já estão em pleno funcionamento. Então, isso não entrou como um dia de suspensão de aula, porque a escola estava aberta, estava cheia de aluno. Então, não foi um dia letivo perdido para as estatísticas oficiais ali, né, de contagem da escola e tudo mais, e relembrando o que o Luiz falou, que a gente tem essas frentes de reconhecimento junto com esses órgãos. Foram 16 operações, aí você deve estar se perguntando se foram dias em finais de semana, né, dois finais de semana em que as unidades de atendimento de saúde, por exemplo, tiveram que fechar, mas não é o caso. Por quê? Porque a operação provavelmente começou no meio-dia, a unidade de saúde estava aberta e teve que acolher os moradores, né, para escapar do tiroteio. Como eu fiz a diferenciação da categoria de ação policial, a gente teve 15 ações pontuais, que foram essas coisas que acontecem pontualmente, que se acaba em poucas horas, ali, uma ação pontual da polícia, que não necessariamente ela entra no território, mas ela tem um confronto ali pontual que tem uma duração menor. Agora, a gente vai passar para o monitoramento dos grupos armados, que é um pouco mais sensível também. A gente teve, em 2025, um número de 11 pessoas assassinadas, 11 pessoas mortas nas ações dos grupos armados. Mas é importante salientar
que isso não configura confronto entre os grupos armados. A gente vai ver mais para frente também que esse tipo de confronto teve uma reconfiguração diante das ações que a gente tem travado aqui no território, de muitas ações mesmo das organizações, da população, da organização política, da Maré, enfim. Então, essas mortes, elas têm outra dinâmica que, geralmente, ano passado foi muito comum, por exemplo, um corpo ser achado em torno do território, né? Ali, por exemplo, na Brasil, ou coisas assim, a gente sabe que foi por uma dinâmica das ações dos grupos armados, mas não necessariamente se configura um confronto entre eles. E aí houve registros de tiro, esses registros de tiros é uma das categorias muito interessantes que a gente acompanha aqui também no território, e também algumas categorias que se repetem, são monitoradas tanto pelas ações das polícias quanto pelas ações dos grupos armados. Aqui, gente, a gente vai trazer o monitoramento do uso do helicóptero durante as operações policiais. Isso aqui é bom para quem está interessado na nossa metodologia e nas categorias que a gente usa. Em primeiro lugar, né, desde 2019, a gente monitora o uso do helicóptero nessas ações policiais. Além de ser um instrumento de terror por si só, a gente também sabe que o helicóptero ele é usado como plataforma de tiro. Então, essas etapas são etapas diferentes de monitoramento. E o De Olho na Maré faz essa distinção dos dados. E aí a gente vai passar por os impactos e a importância desse trabalho, e eu vou passar a palavra para o Ari. Muito boa a sua apresentação, Lucy, obrigada. Só fiquei pensando no que você e o Luiz falaram, antes de passar para o Ari, que vai dar esse contexto mais geral dos 10 anos e olhar para os impactos, porque eu acho que meu comentário vai sobre o impacto do trabalho de vocês. Quando vocês falam que o Estado, chamado a comentar numa matéria na Globo, né, os dados, vai dizer que a gente desconhece a metodologia, não é só sobre esconder ou ocultar informações, mas é sobre legitimar o trabalho de vocês. Né? E aí eu acho que, assim, quando a gente está aqui num congresso debatendo isso, quando a gente está nas redes sociais vendo esses dados, quando a gente nas nossas produções acadêmicas cita, e quando a Rede Globo reproduz reportagens citando, vocês estão mais do que legitimados. Né? Então, na verdade, o Estado fica resistindo à legitimidade da sociedade civil na produção de dados, porque eles entendem que isso é um monopólio do próprio Estado. Então, acho que isso só reforça a importância do que vocês estão fazendo aqui, e aí deixo para o Ari, então, fazer essa reflexão sobre os 10 anos e essa análise de conjuntura. Ari? Vou apresentar e talvez falar um pouco dessa relevância. Já pegando um gancho, Samira, o que define ou legitima, talvez academicamente, uma metodologia? Metodologia, por si só, até na academia, ela sempre é questionada, né? Quando é nova, quando surge um contexto específico, e principalmente quando surge um contexto de favela. Metodologia é um caminho que se escolhe para se investigar, para se analisar, e esse caminho é bem estabelecido e explorado pela essa equipe e explanado também publicamente. Então, se quer questionar o caminho que é feito, deve ser feito olhando e analisando. Qual é a crítica? A crítica é de não aceitação, porque, na verdade, a opinião pública que hoje é formulada pelo Estado, pela mídia hegemônica, é totalmente contrária ao que a gente vem produzindo, denunciando e chamando a atenção nesse trabalho. Então, qual é a relevância de ter um projeto chamado De Olho na Maré, na favela, produzindo e acompanhando operações policiais, mas a violência armada de um modo geral? Como os grupos armados também produzem violência nesse território. Quais são os riscos de fazer esse trabalho e qual é a função política e a importância dele ao mesmo tempo? Né? Não é fácil. A gente tem muitos trabalhos e pesquisas que acontecem do lado de fora do território, mas imagina acompanhar um plantão, uma operação policial ou um confronto armado dentro do território. Isso envolve uma sensibilidade, uma dimensão muito complicada, mas que a rede e as organizações que estão presentes nesse território decidem bancar. Né? Então, é um pouco desse resultado ao longo de 10 anos que eu vou tentar apresentar aqui para vocês nesse pouco tempo. A gente tem 3 áreas, basicamente, né, campos, que é uma redução e qualificação feita por dentro e em loco, que já foi falado algumas vezes, o fortalecimento dos moradores na percepção sobre segurança pública,
e busca por direitos, a incidência política e a transformação das políticas públicas e a mitigação da violência em contextos e lugares historicamente que são violentados. Então, aqui são alguns dados alarmantes. Por exemplo, 1.538 violências e violações de direitos em 10 anos. 1.538 violações de direitos em 10 anos. Para quem vive em contexto de favela, sabe que esse número pode ser muito maior. Mas, metodologicamente, a gente consegue afirmar isso. A gente poderia, por achismo, ou por uma sensação, emoção, dizer e afirmar que ele é maior. Mas, conferindo, buscando, confirmando a informação, a gente consegue afirmar que foram 1.538 violações. E por que eu estou dizendo que isso é subnotificado? Na verdade, não é só na Maré. Todo dado sobre violência de Estado e violência armada no Rio de Janeiro, no Brasil, é subnotificado. É subnotificado porque a violência também causa isso. A violência também causa o silêncio. A violência também vai fazer com que as pessoas não consigam denunciar o roubo que sofreu, o furto, a violência física, psicológica, a tortura, o cárcere privado. Tudo isso é muito difícil de captar. Mas, ao mesmo tempo, em 10 anos, a gente conseguiu 1.538, porque aqui, na esteira desse trabalho que acontece na Maré, existe uma organização política desses moradores há mais de 30 anos. Na verdade, desde que a Maré surgiu na década de 40, existe organização política nesse território. Existe coisa sendo feita que deveria ser feita pelo Estado, e isso criou uma confiança, sobretudo, nessas organizações, nesse trabalho. Por isso, as pessoas aqui nesse território também conseguem denunciar essas violações. Outros aspectos, por exemplo, são 318 domicílios e estabelecimentos comerciais invadidos em 10 anos. 243 moradores reportaram dano ao patrimônio. Então, é o caveirão que arrasta o carro, que quebra a porta, que invade o comércio, que rouba e furta os materiais, os pertences dos moradores. Aqui foi lembrado, e muito bem, de vez em quando sai uma reportagem na TV, que a câmera do próprio policial, que não inibe a ação, o policial subtraindo algum pertence de algum morador, porque não temos direitos garantidos dentro desse território. E para não parecer que é uma excepcionalidade, nossa, olha que absurdo, um agente público cometendo o ato, aqui o que esse boletim revela são os padrões dessa instituição. Que isso acontece não só na Maré, mas de forma recorrente nas favelas do Rio de Janeiro, do Brasil e nas periferias do mundo. E aqui a gente também mede, além das outras categorias, feridos, tortura, vítima de violência psicológica, enfim, a gente também fala sobre os serviços. Então, aqui, a gente tem uma média, desses 10 anos, de 9 dias sem aula em escolas em decorrência da violência armada. 7.908 alunos sem aulas, E, ao mesmo tempo, nos postos de saúde, clínicas da família, 14 dias sem atendimentos em saúde e 7.866 atendimentos deixaram de ser realizados. Isso de forma constante. O que a gente quer dizer? Que esse impacto da segurança pública, ele é perverso também nos serviços, no acesso a direito. Quando a gente fala sobre segurança pública, no seu sentido mais geral, ele deveria significar o acesso a todos esses serviços. O acesso pleno à educação, à saúde, à cultura, o ir e vir na cidade, uma iluminação para que haja caminhos seguros e mobilidade segura. Isso tudo, o conjunto desses serviços e a garantia de direitos é o que significa segurança pública em si. Segurança pública não deveria significar a ação de polícia em um território específico. Até porque, quando a gente fala em crime organizado, esse crime organizado não está localizado especificamente no território de favela. O crime organizado, ele está no Estado, ele está no Congresso, ele está fora do Brasil também, articulado internacionalmente. Então, sequer o que se fala não é a polícia deveria agir de forma inteligente. Como é que se chegam a essas armas? Como é que se chegam toda a carga e tudo que é roubado ou que é vendido ilegalmente nesse país? As instituições participam desse processo. Então, aqui um pouco das publicações que esse trabalho do eixo Direito à Segurança Pública acabam por gerar.
além dos boletins Direito à Segurança Pública na Maré, que são lançados anualmente, a gente também faz algumas edições especiais, como Direito à Segurança Pública na Maré, edição especial acompanhamento da DPF. Durante todo o ano, todos os anos que a DPF esteve em curso, em votação, em trâmite, a gente esteve fornecendo material técnico e dado informação para o STF também analisar, junto ao seu corpo técnico, o que é a letalidade policial nas favelas. E esse trabalho chegou tanto ao STF, quanto à Defensoria, ao Ministério Público e às instituições que são responsáveis por corrigir e monitorar as ações da polícia. Então, durante muito tempo, não só a rede, mas outras organizações de favela foram amigos curi e estiveram ali pleiteando quais seriam as modificações para a garantia da vida no final. Quando a Lucy fala sobre o retorno dos helicópteros como plataforma de tiro, o que a gente consegue mostrar nesse boletim é que há uma maior letalidade com o uso de helicóptero no território e não a maior efetividade, como costuma dizer o Estado e a mídia hegemônica. Efetividade no sentido de matar pessoas e abater CPFs, como costuma usar o termo. Então, aqui também o monitoramento de violências, múltiplas violências que acontecem no território, e ali também o congresso que a gente também realiza, além de edições especiais sobre impactos na educação, na saúde, que a gente também gera. Então, entrem no site e acompanhem esses materiais também. O boletim chegando ao STF, ao ministro, a mobilização de moradores, ativistas, pesquisadores da Maré e de fora, que foram a Brasília na votação da DPF, a mobilização que aconteceu aqui nesse território para que os moradores entendessem o que estava acontecendo, o que é a DPF, o que está em jogo, qual é a disputa que está acontecendo. E é muito difícil. Durante uma operação policial, quem é que está fazendo opinião pública é o jornal policialesco. É o mosquito fofoqueiro, que está legitimando que aquilo aconteça dentro do território. E, ao mesmo tempo, ter esse trabalho acontecendo, as campanhas que acontecem também, a mobilização comunitária, para que a população consiga perceber que segurança pública também é o direito. E que não é por conta da justificativa de que aqui está acontecendo o tráfico de drogas, ou o roubo de cargas, ou o crime organizado atuando, os grupos armados, enfim, não é por esse motivo em si que justifica operações que matem pessoas. Às vezes a justificativa é, para que não morram pessoas em outras áreas da cidade, a gente vai fazer uma operação nesse território e vai matar pessoas. Então é um contrassenso, não faz o menor sentido. Então esse tipo de campanha, é preciso estar vivo para viver, eu sou da Maré, tenho direitos, são de suma importância para a percepção do morador se modificar também e não comprar e brigar também por um fim desse tipo de ação da polícia ou dos grupos armados. Por fim, um dos impactos importantes que esse trabalho acarreta no território. A gente monitora também os confrontos entre os grupos armados, são 3 grupos diferentes que atuam na Maré, que são uma expressão dos que atuam no Rio de Janeiro. Desde 2023, na verdade, desde 2021, a gente vem numa queda desses confrontos que acontecem nessa rua aqui, que se chama Divisa, já se chamou Faixa de Gaza, revelando aí um lugar de conflito direto. 2024 e 2025, a gente teve 0 confrontos nesse território. E isso, analisando, qualificando o que esse dado pode expressar, a gente chegou a uma conclusão. Isso é fruto do trabalho, da organização desses moradores, das associações de moradores, dos ativistas, pesquisadores, da rede, em conjunto com essas outras organizações, que fizeram campanhas aqui nessa rua, que revitalizaram esse espaço, e hoje a gente pode puxar um congresso internacional falando sobre segurança pública na Maré, neste território, que muitos de nós que crescemos nesses territórios, muitas das vezes ficavam impedidos de circular ou atravessar. Então, é uma riqueza que a gente chegue a esse resultado hoje, e o impacto, a incidência, também é local. Além da incidência também ser nos órgãos responsáveis, ela também é local, porque são instituições que estão aqui também, certo? Então, para concluir, esse boletim, só uma ressalva, ele foi feito com esse grupo maravilhoso, chamado de Olho na Maré, Lucy, Luiz e eu como equipe, mas, ao mesmo tempo, produzimos, sistematizamos, coletamos um trabalho que é feito por toda essa equipe que está de azul aqui, que está recebendo vocês, que são os assistentes sociais, os psicólogos, os advogados e todos os tecedores que estão envolvidos. Então, queria homenagear esse grupo fantástico
que recebe, que acolhe esses moradores de uma forma incrível. A gente não só produz dado, para cada dado que está produzido aqui tem um acolhimento incrível sendo feito por trás. Essa é a importância desse trabalho. Obrigado, gente. Obrigada, Ari, pelo relato incrível. Eu acho que você traz, né, no final, uma reflexão muito importante, que é o porquê a gente está fazendo isso tudo, né? Para que produzir todos esses dados? Todo mundo aqui tem um pé na universidade, mas não é um fetiche, né, para academia, para publicar paper. A gente está fazendo tudo isso para mudar uma realidade, né? E eu acho que você terminar com esse exemplo, né, dos confrontos entre grupos armados aqui nessa rua, que historicamente eram tão frequentes, e isso zerar, acho que isso mostra o poder da produção dos dados, da mobilização, mas eu acho que também nos traz uma reflexão sobre cadê o Estado nisso tudo, né? E aí eu trago a Moniz aqui para a nossa conversa, que é uma das autoras da nota técnica Barreiras de Acesso à Justiça, que é uma parceria da Rede da Maré com a PUC-Rio, que, de algum modo, também parte dos insumos produzidos pelo De Olho na Maré para fazer uma reflexão sobre isso, né? Cadê o sistema de justiça para garantir os direitos previstos na nossa Constituição para a população que vive no território? Eu acho que é isso. A passagem é essa. A ideia da produção de dados como algo importante em si mesmo para disputar a narrativa dominante e constrangedora, né, sobre segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. Então, a produção de dados tem essa função em si, que é valiosíssima, mas ela tem também um intuito final da incidência política que é primordial, né? Faz parte da metodologia original da Rede da Maré produzir dados para mobilizar a população, mobilizar opinião e tudo mais, mas também para incidir. Então, nesse sentido, o clássico de pesquisar para transformar, o intuito é esse. Nesse sentido, um pouco respondendo também às dificuldades, inclusive de validação metodológica, uma ferramenta muito importante que se lança à mão com frequência na Rede da Maré e organizações da sociedade civil, do terceiro setor em geral, que na luta pelos direitos humanos, são as parcerias com universidades, com atores sociais muito importantes que trazem para o jogo justamente a credibilidade, a autoridade, o seu capital político, científico, que valida metodologias e fortalece o trabalho de organizações da sociedade civil. Então, são parcerias muito importantes e valiosas, e é nesse sentido que a PUC-Rio está nesse painel de hoje, a partir de uma experiência de intercâmbio e de colaboração que foi construída com esse sentido. Então, a gente lança mão disso, convocando novos aliados, atores sociais que possam trazer os seus capitais políticos, científicos e tudo mais, trazer, claro, intercâmbios de perspectivas, novas metodologias possíveis a partir do que a academia produz, mas tem um peso muito importante, eu acho que complementando um pouco como a discussão e os desafios que foram mencionados, esse elemento de uma validação de metodologia, uma validação de todo um empenho, um esforço que é construído há muito tempo, há 10 anos. Então, com a PUC especificamente, aqui na figura da Fernanda Pradal, pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos, a gente iniciou essa parceria em 2024 para buscar construir caminhos de incidência diante dos dados estarrecedores que são produzidos há 10 anos sobre verdadeiros padrões de violações de direitos humanos que ocorrem em decorrência da atuação do Estado em territórios de favelas e periferias urbanas. Para além de todo o percurso de incidência política que o eixo de segurança pública e acesso à justiça já produz, como foi mencionado, junto ao Ministério Público, Defensoria Pública, chegando até o STF, somando esse percurso incrível e impressionante de trabalho, a equipe de incidência política da Rede da Maré desenvolveu esse trabalho de parceria com a PUC-Rio para produzir novas estratégias, pensar novas estratégias de incidência que pudessem impulsionar transformações na própria política judiciária. O nosso intuito, o nosso objeto central foi esse. Estamos falando, sim, de casos individuais que precisam ser enfrentados pelo sistema de justiça e os responsáveis, perpetradores, precisam ser responsabilizados penal e civilmente, mas também estamos falando de casos coletivos que são levados ao STF, com ações constitucionais que questionam viabilidade, efetividade e constitucionalidade
da atuação policial em territórios de favela, mas a gente também está falando de um quadro institucional do sistema de justiça que, ao não nos levar a investigações conclusivas, a processos judiciais que chegam a um julgamento efetivo, os ritos do judiciário também perpetuam esse quadro de violações que a gente observa. Então, a gente fez um estudo importante com a PUC nessa direção de construir, de levantar as evidências e os elementos discursivos que nos pudessem chegar a essa afirmação da participação também do Poder Judiciário na perpetuação desse quadro de violações como um padrão da atuação policial, para que pudéssemos chegar a planejamentos efetivos de transformar essa estrutura institucional. Então, parte do esforço foi investigar mais a fundo as barreiras de acesso à justiça, e não no sentido, de meramente acesso às instituições da justiça, mas as barreiras que não nos permitem chegar às investigações e aos processos judiciais. E o nosso foco específico foi nos obstáculos que familiares de vítimas da violência letal do Estado enfrentam por não poderem participar das investigações e se verem elas próprias, os familiares em geral, as mães das vítimas, com um papel tão importante de trazer visibilidade para o caso, para que o caso possa, enfim, ser enxergado pelo sistema de justiça e acolhido pelo sistema de justiça. Então, a gente foca nos obstáculos que esses familiares enfrentam por não poderem participar, não conseguirem participar dos processos de investigação. Lembrando que a participação de familiares não é uma demanda social e política, é um direito, e parte do nosso esforço de investigação foi reunir todos os instrumentos normativos nacionais e internacionais que confirmam ser esse um direito e não apenas uma demanda, Então, como produto dessa parceria e desse esforço todo, temos a nota técnica que a gente apresenta aqui hoje para vocês, que é uma ferramenta de incidência, ela não é uma publicação, então a gente não traz ela aqui impressa como boletim, mas ela é uma ferramenta para a gente sentar à mesas decisórias, sentar à mesa com tomadores de decisão da política do judiciário. A gente quer ter mais aberturas de portas, de oportunidades, junto ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, as esferas que pensam os ritos, os protocolos de atendimento, os protocolos de investigação, o cumprimento de normativas internacionais que existem, que o Brasil já incorporou em sua Constituição. Então, temos essa nossa nota técnica, que vai ser apresentada agora, e temos também, em breve, um livro digital saindo, e aí sim uma publicação que consolida essa parceria, divulga os achados e também a experiência dessa parceria, e também serve como um instrumento de memória, já nesse ano que se celebra aí os 10 anos de atuação desse monitoramento da Rede da Maré. Mas hoje a gente fala aqui da nota técnica especificamente, com o interesse de ouvir retornos, de repente, de novas possibilidades que a gente poderia estar explorando de incidência, com quem a gente poderia sentar, quais mesas a gente precisa alcançar com essa ferramenta. É isso. É importante trazer que essa nota técnica ela reflete um trabalho de anos que é feito por diversas equipes que pertenceram ao eixo direito à segurança pública, acesso à justiça. Muitos incômodos que são traduzidos nessa nota vinham sendo percebidos por esse trabalho de atendimento, acompanhamento e acolhimento de vítimas e familiares de violência de Estado, de violência fatal. Esse trabalho que começa com o monitoramento das operações policiais, com a sistematização, ele continua por anos acompanhando essas vítimas. E aí a pergunta que eu inicio é isso, Pós-operação, o que acontece? O sistema de justiça não acolhe essas famílias. As pessoas não enxergam essas vítimas enquanto seres, enquanto cidadãos de direitos. Então, essa equipe é a equipe que vai estar desde o primeiro momento que ocorre a violação de direito, acolhendo aquelas famílias e dizendo, sim, vocês são cidadãos de direito, sim, vocês precisam e vocês têm que estar lutando pela memória, pela justiça e pela reparação. É uma dor muito grande, porque você, além de ter que velar um ente querido, você precisa lutar para manter a imagem, para aquela pessoa não ser rotulada e estigmatizada. E essa equipe está ali desde o primeiro momento. Então, essa nota, ela reflete um pouco esse questionamento que vem sendo trazido há anos por essas equipes
e ela foi pensada a partir de uma metodologia de grupos focais. É preciso dar voz às vítimas sobreviventes e aos familiares, de como que é para eles a peregrinação pós uma violação de direitos. A metodologia da pesquisa empírica foi de grupos focais para a gente poder mensurar, fazer esse diagnóstico inicial de quais são as barreiras que são enfrentadas pelos moradores, pelas vítimas e familiares da violência de Estado. E aí nós elencamos essas barreiras inicialmente encontradas. A dificuldade de participação na construção de elementos de prova no inquérito e no processo. Esse é o primeiro passo. Após uma violação de direitos no território, a gente chega, a gente acolhe a família, a gente começa a fazer uma série de diligências para que aquelas pessoas possam ter um enterro digno de seus familiares e também possam dar entrada no sistema de justiça. E aí, sistema de justiça, eu estou falando desde a polícia ao Ministério Público, à Defensoria, ao Judiciário. E aí, falando um pouco com o que a Moniza traz, é uma corresponsabilidade. Não dá para a gente dizer que somente a polícia não faz a perícia, mas é a polícia que não faz a perícia, o Ministério Público que não cobra a perícia, o Judiciário que futuramente vai arquivar um inquérito. Então, é uma corresponsabilidade. Então, essa primeira dificuldade vai de fazer validar os elementos de provas que as próprias famílias têm. Território de favela é muito comum que as pessoas tirem foto, filmem coisas, e que se coloquem, inclusive, à disposição de serem testemunhas. Só que tudo que é construído é invalidado porque só o Estado produz prova. E as pessoas as possíveis testemunhas são coagidas, são tratadas, inclusive, como possíveis criminosos. E, em delegacia, o depoimento já é desacreditado. Então, na delegacia, é muito importante o acompanhamento das equipes de psicólogos, assistentes sociais, de advogados, porque evita processos de criminalização. E aí é esse ponto que eu trago. A delegacia é um local, pós-violação de direito no território, em que as vítimas entram para falar sobre a morte de um ente querido, mas, na verdade, tem medo de sair dali presa. Porque, por qualquer coisa, por qualquer fala enviesada, você é criminalizado. O que está buscando investigar não é o fato. Na verdade, o que se busca investigar é construir elementos de prova para não responsabilizar o policial. Então, se constrói elementos para criminalizar a vítima e não responsabilizar o policial. A narrativa inicial é sempre a de oposição, é sempre a de um confronto. E quando chega um familiar para trazer uma outra narrativa, ele é desacreditado, ele é descredibilizado. A narrativa do território não tem validade no sistema. E a falta de protocolos é outra coisa que nós trouxemos, que é muito importante. Nós acompanhamos casos de famílias que, passada a barreira do medo, passadas as inúmeras dificuldades do início do luto, conseguiram dar continuidade ao processo de investigação criminal e processo de responsabilidade civil, mas são coagidas pela polícia quando volta uma operação policial no território. Temos o acompanhamento de uma família que, após ter sido o único caso dentre os 160 mortes do território denunciado, essa família recebeu a polícia que tinha violentado o seu filho, tinha matado seu filho em casa, numa operação policial, sofrendo ameaças, com a seguinte frase: não adianta chamar a rede nem o Ministério Público. Então, a gente precisa falar, assim, de protocolos de proteção de vítimas e familiares, de testemunhas. E não são esses protocolos que fazem com que as pessoas percam seu território e sua identidade. As pessoas já foram violentadas, elas vão continuar a ser violentadas? A falta do acompanhamento psicossocial. O acompanhamento, ele é totalmente diferencial quando a gente vai pensar estar num espaço formulado e pensado por pessoas que não te enxergam enquanto um sujeito de direitos. Para vítimas, para moradores de territórios de favela, estar no judiciário, estar nas instituições, é uma violação, é ser criminalizado, é ser enxergado de forma inferior e vulnerável. Então, o acompanhamento psicossocial dá força para que essa família possa conseguir seguir na verdadeira via crucis, que é o sistema de justiça. Falta de acesso à informação, as pessoas não recebem informações de número de inquérito, de como está o processo, se há processo. Dos 160 casos de mortes no território da Maré, nós temos uma única denúncia. Ontem, eu não vou dar nomes, mas ontem eu estava com uma mãe de vítima de um filho falecido há mais de 8 anos, que até agora não recebeu nenhuma resposta dos órgãos de justiça. E ela se emocionou ao ver o inquérito.
ao ver o inquérito, uma quantidade de folhas que eu nem tinha lido, que eu nem sabia do que se tratava, ela se emocionou ao dizer: então, estão pesquisando, estão procurando saber sobre meu filho, há uma investigação. Ela se emocionou com o número de folhas. E isso é extremamente violento. E a gente não pode normalizar o sistema de justiça, não buscar as pessoas e dar, sim, uma resposta. É uma obrigação, um dever, uma atribuição. Não são os familiares que têm que bater na porta do sistema, são eles, enquanto agentes públicos do Estado, que têm essa atribuição de dar essa resposta. E a linguagem não compreensível é o último ponto que eu trago, porque o juridiquês ele é muito acessível para quem conhece. Agora, moradores de favela, vítimas e sobreviventes, não conseguem, de fato, entender o andamento jurídico. Até para muitos juristas é difícil entender o andamento de um processo. Imagina para vítimas e familiares. Então, é necessário, sim, que tenha uma linguagem compreensível, uma linguagem acolhedora, que enxergue essas pessoas enquanto pessoas vulneráveis no sistema, para que, assim, a gente consiga pensar em falar num judiciário que minimamente possa dar a resposta social. E eu acho que o que a nossa nota traz, aí finalizando a minha fala, muito implicada, porque eu ouvi da mesa anterior ontem, a gente precisa fazer diagnósticos e a gente precisa ter ações. Todo o trabalho da rede é em cima de ação. Todo o trabalho que a gente desenvolve é em cima de propostas, é buscando construir uma outra realidade possível para os territórios de favela e para as pessoas moradoras de territórios de favela. Então, essa nota, o dom, o nosso trabalho, ele está num lugar, sim, de construir dados de baixo para cima. A política de segurança, a política de acesso à justiça, qualquer direito que nós pudermos pensar, não vieram de cima para baixo. Né? Não vieram de cima para baixo. Eles vieram das lutas e das insurgências das pessoas que estavam sendo vulnerabilizadas pelo Estado. Então, essa minha fala final. Eu acho que vamos continuar fazendo o que sempre fizemos e lutando para construir um horizonte diferente para os territórios de favela e processo à justiça. Bom dia a todo mundo presente. Dizer que, para mim, essa parceria com a Redes, com a equipe do Eixo de Segurança Pública, é uma honra, um prazer que a gente, nessa chave, né, da extensão universitária, a partir do Núcleo de Direitos Humanos do Departamento de Direito da PUC-Rio, tem desenvolvido esse trabalho, que é numa chave de aprendizado, de troca, né, de construção coletiva, a metodologia pensada, né? É uma metodologia que, inclusive, foi partindo desse pressuposto da participação e da horizontalidade, proposta pela própria equipe, né? Vamos fazer grupo focal, vamos pensar numa outra forma de construir uma nota técnica, né? Para quem não sabe, notas técnicas são geralmente construídas, técnicas jurídicas, são geralmente construídas no juridiquês, né? Sem interlocução com dados, sem interlocução com percepções das pessoas que vivenciam a realidade que aquilo ali traduz, né? Então, nesse sentido, acho que é uma inovação também o nosso trabalho, né? De articular uma metodologia de pesquisa que segue o rigor que a Redes guarda como algo muito central no seu trabalho e que articula metodologias das ciências sociais, metodologias do campo das ciências humanas, como grupos focais, articulando, então, com esse levantamento mais jurídico, né, e essa construção aí de um argumento mais jurídico. Então, passando para essa outra parte, a gente, a partir desses resultados que Marcela já nos apresentou, construiu, então, um vasto levantamento, que eu não vou resumir aqui, né? Mas acho que é importante dizer que, em termos de normativa, né, nacional, a gente percebe que há uma crescente normativa nacional no que se refere à política de atendimento a vítimas. Mas aí a gente tem uma pergunta importante, né? De que vítimas essas instituições estão falando, né? Porque a gente aqui está falando de vítimas da ação letal do Estado. A gente não está falando de qualquer situação de vitimização, né? Por crimes ou atos infracionais. A gente tem uma regulamentação crescente também no que se refere à atividade do Ministério Público, né, de monitoramento e de investigação sobre a ação policial.
E, portanto, o que a gente reúne aqui é uma normativa que passa tanto pela produção do Conselho Nacional de Justiça, que diz respeito ao Poder Judiciário, né, que regulamenta o que juízes, juízas e tribunais devem cumprir, do Conselho Nacional do Ministério Público, que, portanto, prevê como membros do Ministério Público devem atuar. A gente tem a resolução 2419 de 2021 do Ministério Público do Rio de Janeiro, que institui, né, o núcleo de atendimento à vítima, mas, de novo, a gente lida com essa questão, né, das especificidades do atendimento a vítimas da violência de Estado. E, por fim, do ano passado, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que justamente regula a investigação de violações, né, diversos tipos de violação, que acontecem em contexto de intervenção dos órgãos de segurança pública. Tem todo um debate que a gente também faz na nota, que é a questão dos protocolos já existentes. E o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem inovado muito, né, de uma maneira positiva, na construção de protocolos. Protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, mas, sobretudo, para o que a gente trata aqui, o protocolo de julgamento com perspectiva racial. Então, existe uma normativa crescente, né? E, sobretudo, uma normativa que tem se intensificado a partir dos últimos 5 anos. Então, a nossa pergunta foi, bom, se a gente vai buscar vazios, se a gente vai buscar lacunas, o que a gente, né, vai encontrar em termos de vazios e lacunas? E, na normativa, a gente encontrou informações, né, que nos surpreenderam positivamente. Mas, quando a gente parte, né, e, sobretudo, com a metodologia rigorosa que foi pactuada e efetivada na pesquisa, dessa realidade que é de padrões de violação, a gente precisa, então, se perguntar o que acontece nesse meio do caminho, né? Bom, e foi com essa pergunta que a gente seguiu, portanto, a pergunta seguiu para entender, e a normativa internacional? Resumidamente, a normativa internacional tem uma presença muito antiga de regras, desde os anos 80, relacionadas a questões que são relevantes aqui, né? Como a Declaração de Princípios Básicos de Justiça para Vítimas de crime e de abuso de poder. A gente tem, posteriormente, a ampliação do conteúdo do direito de acesso à justiça também desde os anos 90. Hoje, a gente tem o sistema de justiça buscando se adequar, né, a decisões internacionais, como a sentença do caso Favela Nova Brasília, que é absolutamente fundamental para o nosso campo aqui. Mas, desde os anos 90, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem, né, construindo subsídios para esse entendimento de que existe um direito a ser ouvido e um direito a atuar para o esclarecimento, para a responsabilização e para a reparação. A reparação é um direito autônomo, mas ela também é um direito que faz parte do direito de acesso à justiça, ela não está separada do direito de acesso à justiça. É claro que, para nós aqui, de acordo com a nossa realidade, né, é a partir de 2017 que a gente vai ter essa decisão muito importante da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é fruto da luta, né, de familiares e de organizações da sociedade civil, que é o caso Favela Nova Brasília. Então, a gente tem essa ampliação desse conteúdo. Em 2016, no Sistema ONU, a gente teve o protocolo Minnesota sobre investigações de mortes potencialmente ilícitas, que também é uma contribuição bem importante. Então, a partir de 2016 e de 2017, a gente tem aí ferramentas muito profundas, muito potentes, para que o nosso sistema de justiça pudesse avançar, né? Por fim, mais recentemente, desde 2021, a gente vem se deparando com uma caracterização do padrão de denegação de justiça que o conecta com os padrões sistêmicos de discriminação racial e territorial. Então, a nossa análise não pode estar dissociada disso. São vítimas da violência letal, que são moradoras de favela, majoritariamente negras e negros, né, e que vivem uma situação de vulnerabilidade por conta desses marcadores sociais e raciais. E aí, me encaminhando para o final, a gente, então, percebe que, a partir da experiência reiterada dos participantes dos grupos focais e das equipes, porque a gente também fez 2 grupos focais com as equipes da Redes, né, que vão fazer essa memória e dar sentido a esse padrão de atuação aqui na Maré, a gente, então, demonstra que há, na verdade, uma sistematicidade das violações do direito de acesso à justiça. E esses padrões de descumprimento passam por 10 elementos que a gente elenca, né?
a ausência reiterada de produção imparcial, independente e confiável de provas, desconsideração total do direito à verdade e à memória, ausência de informação antecipada e compreensível, ausência de participação adequada da vítima e dos seus familiares, né? Oferecer provas, propor determinadas diligências, inclusive determinados argumentos, como prevê a sentença do caso Nova Brasília, assistência jurídica de forma insuficiente, que deve acontecer inclusive na fase de investigação, e não costuma acontecer, ausência de mecanismo de proteção frente a ameaças, a ausência de investigação, tanto administrativa, que possibilita afastar os policiais de serviço, né, e judicial, abordagens criminalizadoras e ausência de reparação integral, além da ausência de uma política que reconheça o racismo sistêmico que está na base dessa sistematicidade de violações. Então, para fechar, a gente conclui uma série de questões, elenca propostas, tanto imediatas quanto futuras. As propostas imediatas estão baseadas naquela normativa já existente, já está previsto, é só efetivar. As propostas futuras passam por inovações em termos de mecanismo de monitoramento de participação, novos protocolos ou protocolos específicos que atendam às necessidades específicas das vítimas de violência letal do Estado e de seus familiares, ampliação da estrutura de assistência jurídica e treinamentos, além da produção de dados. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Acho que, enfim, fechou muito bem esse painel, porque acho que quando a gente olha para o que se apresenta, a gente percebe que, bom, a gente já tem lei e norma para quase tudo, né? A gente precisa fazê-la virar realidade, fazê-la ser cumprida. Mas não é mais sobre criar necessariamente novos marcos legais. Acho que é uma mensagem importante que nos lembra do que a gente está fazendo aqui, né? Infelizmente, não vai dar tempo de abrir para perguntas, gente. A gente já estourou o nosso tempo. Mas, enfim, eu fico até um pouco emocionada quando escuto tudo isso. Como alguns já devem ter notado, eu estou grávida. E daqui a alguns meses eu vou dar à luz a um menininho negro. E eu fico pensando em que mundo, né, eu vou deixar como herança para ele. E eu espero que não seja um lugar em que a pele dele o torne um alvo da polícia e que a gente consiga transformar a segurança pública, de fato, em um direito social. Então, agradeço aqui a presença de todas e todos e, né, mais uma vez, palmas para essa mesa incrível aqui. Levanta a mão, chacoalha essa mão bem lá no alto. Por gentileza, o nome dessa poesia é Língua do P. E ele é mais ou menos assim. Pela prata, pronto para impressionar a preta, preparado para o pranto porque, possivelmente perdido, polícia praticará a própria política, punindo pretos por perpetuar o pensamento persistente ao poder porco pálido. Pensativo, pois podemos praticar pureza pelos pequenos, prazerosamente partilhando posses, podendo pavimentar pensamentos poluídos, paridos por personagens principais, protagonizando a procura por paz. Pessoas predominantemente pretas, pobres, periféricas, perpetuamente punidas, precisando provar puridade por propriedade. Paredes perfuradas por projéteis proferidos por um parafal. A Penha propôs um pedido pela paz. Perplexo por pouco prezar pelo próximo. Por pouco posso partir. Por pouca possibilidade para pedir perdão pelos pecados praticados. Palavras, pálpebras, prevenção. Prisões prendem pessoas, porém, os pensamentos permanecem plenos. Essa é a língua do P. Muito obrigado.